Os feromônios são substâncias químicas que promovem a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, para o acasalamento, para a aproximação entre macho e fêmea, essas substâncias químicas orientam o macho para encontrar a fêmea. Então, são feromônios sexuais. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando as formigas cortadeiras, elas marcam a trilha que levam as operárias até o alimento. Essa trilha é marcada quimicamente com um feromônio de marcação de trilha. Os feromônios existem na natureza, inclusive eles intermediam também a abertura de flores em plantas para a fecundação. Então, eles são amplamente distribuídos na natureza e nos interessam, em particular, os feromônios dos insetos, porque os insetos são pragas da agricultura e até hoje nós temos poucas ferramentas para combater as populações desses insetos. Os feromônios, eles surgem como uma oportunidade de manipulação dessas populações, porque são substâncias que atuam em pequena quantidade, são substâncias muito precisas, porque elas atuam especificamente. Então, o feromônio sexual de uma mariposa, por exemplo, é próprio dela, não serve para uma outra mariposa. O feromônio sexual da outra mariposa já tem uma outra composição. Esses feromônios, eles atuam como uma chave na fechadura. São muito específicos, a chave para aquela fechadura. Então, isso nos dá uma possibilidade de utilização dos feromônios na agricultura. Mas antes de falar da importância dos feromônios na agricultura, vamos falar como eles foram descobertos. É fácil entender que na natureza as substâncias químicas intermediam a orientação, o comportamento dos animais. Isso não é de hoje. Em todos os relatos, em livros antigos, é possível encontrar isso. Mas foi na década de 50 que um grupo alemão, trabalhando extensivamente, exaustivamente, isolou o primeiro feromônio sexual para a ciência. Trouxe esse conhecimento à tona, identificou a molécula química. Foi o grupo de Butenandt, na Alemanha, em 1956, que foi publicado o trabalho, descrevendo, então, essa molécula que promovia a aproximação do macho para a fêmea, que estava liberando esse odor, esse feromônio, esse cheiro. A partir daí, então, iniciou-se um período muito fértil de busca dessas glândulas produtoras dos feromônios para identificação, para conhecimento, uma curiosidade muito grande de saber como e aonde os organismos produziam essas substâncias, em que quantidades e qual a fórmula química estrutural dessa substância. Isso na década de 60 foi bastante pesquisado. Na década de 70, então, os aparelhos melhoraram muito, a química avançou muito, química de pequenas quantidades, e com isso, na década de 70, nós tivemos vários feromônios identificados de vários organismos, de insetos importantes para a agricultura, e, obviamente, também contribuiu muito para o desenvolvimento dos feromônios uma outra ciência que começou aí na década de 60 e se intensificou muito na década de 70, que é a etologia, o estudo do comportamento. Então, se estudando o comportamento de um inseto, que muitos consideram maléfico, e conhecendo-se a substância que ele usa para atrair o outro sexo, isso começou, então, uma história nova, uma história interessante, porque se eu conheço o meu inimigo e sei que ele usa uma substância, quem sabe eu posso ter essa substância para modificar os prejuízos que eles possam estar causando, no caso da agricultura. Então, agora nós vamos falar da importância que esses feromônios passaram a ter para a agricultura, por exemplo. Como esses feromônios, essas substâncias podem ser empregadas, por exemplo, no controle de pragas? Bom, primeiro nós precisamos conhecer a substância e sintetizá-la. Por isso que é importante fazer a síntese nos laboratórios, que nós temos nas nossas universidades e no exterior. A partir do momento que nós temos uma quantidade sintética desses feromônios, principalmente os feromônios sexuais, nós podemos pensar na aplicação.
como poderiam ser esses feromônios aplicados na agricultura. Então nós temos uma praga que é maléfica à agricultura e que hoje o único método de controle é químico. São os inseticidas convencionais que são aplicados na lavoura e que não trazem definitivamente nenhuma solução duradoura. O que a gente percebe ao longo da nossa experiência é que os inseticidas, eles são medidas muito pontuais, né, e que trazem uma dependência do agricultor ao longo dos anos, né. Cada ano mais o agricultor passa a ter um problema maior e mais dependência dos inseticidas. Bom, então os feromônios podem nos auxiliar. Como eles podem nos auxiliar? Se nós temos uma substância que atrai o outro sexo, nós colocamos essa substância sintética numa armadilha e essa armadilha vai então capturar os machos. Nós contamos esses machos e aí sim nós desenvolvemos programas de computador nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisas, para que esse número que foi contado na armadilha a cada semana ou a cada 3 dias, né, ele possa nos revelar a população que existe no campo. Porque a convivência com a praga não tem problema, nós temos que conviver com as pragas, né? A grande dificuldade é quando o nível populacional da praga aumenta muito e a praga passa a danificar partes da planta que nos interessa, que nós plantamos, de uma maneira a nos causar prejuízo. Então, um inseto na lavoura, a praga da lavoura, não é problema. O problema é o nível dela, a quantidade dela, nível populacional. E a armadilha com feromônio, capturando o macho, né, nos possibilita estimar essa população. Então, olha bem, o fazendeiro, o agricultor, passa a ter um elemento fundamental para a sua tomada de decisão. Porque como que o fazendeiro hoje toma decisão para aplicar um inseticida? É com base no que lhe fala o vendedor de inseticida. O vendedor de inseticida diz, olha, está na hora de aplicar. O produtor rural, aquele que lida com a fazenda, com plantio de soja, com plantio de milho, ele só tem aquela informação. Se o doutor aí está falando que eu tenho que aplicar, eu tenho que aplicar. Na verdade, ele precisa ter um instrumental diferente, ele precisa ter as armadilhas com feromônio, para que ele, então, possa medir o crescimento da população, para que ele, então, possa tomar medidas, como, por exemplo, aplicar inseticida. Claro, se ele tiver controle biológico disponível, se ele tiver outras técnicas, outras ferramentas para integrar naquele manejo da praga, melhor. Mas os feromônios, então, são armas poderosíssimas colocadas dentro de armadilhas que duram 30, 60 dias no campo, com uma quantidade muito pequena de feromônio, são nanogramas, às vezes miligramas de feromônio. Isso não é caro, né? A armadilha também não é cara e é durável, né? E ao longo do ano dá a estimativa da população do inimigo do produtor. Então, isso é fundamental no processo de tomada de decisão. Agora, nós temos outras técnicas também. A partir do momento que você pode coletar um indivíduo com essa armadilha, se você aumentar o número de armadilhas por área, né, a sua coleta vai ser muito mais significativa. E aí você não estará interessado apenas então somente em medir a população, mas você está interessado em capturar estrategicamente, num determinado momento da história da cultura, né, você capturar uma grande quantidade, por exemplo, de machos, de maneira que as fêmeas não terão acesso a machos e a população com isso não irá se desenvolver. Essa técnica chama-se coleta massal. Exatamente, você coleta de uma maneira muito intensa, num dado momento, você retira daquela população os machos, ou às vezes os machos e as fêmeas, prejudicando o crescimento da população da praga naquele agroecossistema. Então, essa é uma tecnologia também que está avançando muito, que tem muitas possibilidades de uso. É claro que ela não serve quando a cultura, o plantio, já está atacado pela praga. Nós temos que prestar atenção que o uso de feromônios na agricultura, como também o de controle biológico, né, que são coisas muito próximas e que se integram,
não podem ser, não se pode pensar em utilizar essas tecnologias quando a lavoura já está sendo brutalmente atacada pela praga, né? Que é a cultura hoje é essa, né? A atitude do produtor rural muitas vezes é essa, ele fica aguardando, né? Quando chega alguém e diz que tem que aplicar, ele aplica. Ou então quando ele vê que o dano está sendo muito intenso, né? As novas tecnologias, as tecnologias mais limpas, aquelas que vão trazer sustentabilidade ao sistema agrícola, à produção agrícola, né? Ao nosso agronegócio, que está indo muito bem e que precisa ter novos incrementos tecnológicos, visando a lucratividade do produtor, visando a sustentabilidade do meio ambiente, né? Essas novas tecnologias, elas estão hoje bastante disponíveis no Brasil e o agricultor precisa entender que elas não são inseticidas, né? Inseticidas se usa de um jeito, né? Feromônio, controle biológico, é outra estratégia. E o custo dessas tecnologias tem que ser medido ao longo de um tempo. Por quê? Os inseticidas resolvem um problema agora e causam mais problemas para amanhã porque eles desequilibram os sistemas naturais. Os feromônios, controle biológico, associados ou separadamente, eles tendem a fazer com que o problema com a praga se estabilize ou diminua ao longo dos anos. Então o investimento vai sendo cada vez menor, ao passo que nos inseticidas o investimento vai sendo cada vez maior. Sem contar com o fato de que os inseticidas são produtos da indústria de petróleo, eles são em dólar, né? E as commodities, a soja, o algodão, o milho, não são em dólar. Então cria muitas vezes uma dificuldade muito grande para o agricultor manter a sua lucratividade. As tecnologias como essas de feromônio, não. Elas, ao longo do tempo, elas não crescem, o seu custo não cresce, mesmo porque a população da praga tende a ser mantida num nível mais satisfatório. Nós passamos de uma situação em que a praga explode de vez em quando na cultura, com o inseticida, né, de tempos em tempos, para uma situação mais normal, de uma convivência mais harmônica com essas pragas, que nós nunca vamos extingui-las, né? Havia um conceito no passado de que os inseticidas eram tão bons que eles iriam banir da face da terra os insetos, pragas, em definitivo. Isso hoje nós sabemos que não é verdade. O uso continuado desses produtos químicos na agricultura, se tem alguém que poderá ser eliminado com esse uso, somos nós, os humanos, que somos muito mais susceptíveis a essas substâncias do que os próprios insetos. Então nós temos que buscar tecnologias mais limpas, tecnologias que tragam uma sustentabilidade à agricultura. E ainda tem uma outra possibilidade de uso dessas substâncias na agricultura, os feromônios, né, porque são substâncias que atuam no comportamento dos insetos. Então nós temos hoje desenvolvidas para a agricultura várias tecnologias com essas substâncias, no caso da interrupção do acasalamento, né? Se nós temos uma população de insetos, eles se acasalam para gerar a próxima prole, a descendência. Se nós vamos ali e interrompemos aquele processo de comunicação, o que nós chamamos de interrupção do acasalamento ou confundimento, né, nós fazemos com que esses indivíduos não se encontrem. Não se encontrando, eles não se acasalam, não há deposição de ovos, não há próxima geração. Como fazer isso? Então, as armadilhas servem para uma coisa. Esta é outra tecnologia. Nós temos que saturar o meio ambiente com essa substância. Nós temos que jogar essa substância no meio ambiente, de maneira que o inseto ele vai ter esse processo de aproximação do macho e da fêmea interrompido. Para que nós possamos entender isso, que às vezes é difícil, né, porque a nossa comunicação química dos humanos, né, nós humanos, temos a comunicação química não como a nossa comunicação principal. Nós temos a visão e a audição, que são muito mais importantes do que o olfato. Mas nos insetos, não, o mais importante é o olfato, né? E às vezes isso traz dificuldade para nós entendermos. Então eu vou usar um exemplo que talvez seja mais fácil de entendermos, né? Nós estamos falando, né,
E falando, nós nos entendemos. Se alguém chega aqui e coloca uma televisão, um rádio, um som, um alto-falante em altos decibéis, né, uma propaganda eleitoral, um show, ninguém vai me entender. Eu vou continuar falando, ninguém vai me entender, porque o som está muito alto. Né? E é assim que acontece também com os feromônios sexuais aplicados para a interrupção dos acasalamentos. Nós colocamos uma quantidade tão grande de feromônio, de perfume, de cheiro no ambiente, que o macho não vai saber onde está a fêmea. Ele perde, né, a possibilidade de orientar-se através daquelas substâncias químicas na atmosfera, porque elas estão em grande quantidade. E com isso ele não encontra a fêmea. Então por isso nós chamamos de interrupção do acasalamento. É um método ainda em desenvolvimento para algumas pragas no Brasil. Nós temos uma esperança muito grande que essas tecnologias, né, armadilha com feromônio, mais o processo de interrupção do acasalamento, onde nós liberamos a substância através de liberadores colocados estrategicamente na cultura e aliado ao controle biológico, e pode ser até com o uso de algum inseticida em algum momento, nós esperamos com isso ter uma agricultura mais rentável, mais limpa, né, e que possa atender. Quando eu digo mais limpa, é que não tenha resíduo no que nós comemos, né, que não tenha resíduo no ambiente, e inclusive não contamine as nossas águas. Né? A água é o recurso hoje, o recurso que vai se tornando cada dia mais escasso. E não tenha dúvida que essas substâncias químicas que nós usamos na agricultura, como os inseticidas, são permanentes, né, nos nossos lençóis de água. E por isso que nós estamos trabalhando nesse sentido de ofertar ao produtor algo novo, que não é mais caro, né, e que traz sustentabilidade e não polua o meio ambiente. É dentro dessa perspectiva que nós estamos promovendo na nossa universidade, lá em Viçosa, desde 84, nós estamos promovendo a formação de recursos humanos, nós estamos promovendo a descoberta de novos feromônios e estamos também em cooperação com outras universidades, com outros centros de pesquisa no Brasil e no exterior, desenvolvendo essas tecnologias de colocar essas substâncias disponíveis, né, em formas adequadas para ir ao campo. Um feromônio utilizado pelo inseto é em pequena quantidade. E ele é muito volátil, porque ele tem que ser volátil, é um perfume. Então, para colocar essas pequenas quantidades no meio ambiente, nós precisamos de materiais que promovam essa liberação controlada ao longo de 30, 45 dias. E é isso que nós temos desenvolvido nos últimos anos e esperamos que essa ciência se desenvolva, a ciência que promove o conhecimento desses feromônios, se desenvolva em tecnologias que sejam úteis para o agricultor brasileiro.